Olá, então na aula anterior nós estudamos um pouquinho sobre como funciona o mercado de incorporação. Como que um imóvel nasce, né? Ele nasce na ideia, na pesquisa do incorporador e depois ele se transforma num planejamento, num business plan, para depois então ele ter um registro de incorporação e passar então a ser um imóvel na planta. E aí, então, a gente vai estudar se a sua vontade for investir no imóvel da planta, quais são os detalhes que você precisa ver. Vou compartilhar a tela agora com vocês e aí vocês vão conseguir ter uma visualização um pouquinho mais aprofundada. Então, as melhores estratégias para a gente investir no imóvel na planta. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que, assim, todo decorado é lindo. Seria uma bobagem alguém fazer um decorado que não chamasse a atenção, que não nos trouxesse assim uma vontade de comprar aquele imóvel, né? Então, tem alguns truques que você precisa prestar atenção para que você não caia nos truques dos nossos amigos corretores. Lembra sempre que o corretor ele não é o seu inimigo, só que ele está pensando na venda dele, ele vai tentar te convencer de comprar. Não significa que ele está querendo te desejar o mal, não é isso. Mas ele está só fazendo o trabalho dele, tá? Você que precisa saber o que é bom para você. Então, se possível, leve uma trena. Nossa, que dica, né? Vai ser esquisito, né? Mas se você estiver muito interessado, leve uma trena só para você tirar algumas medidas para tirar uns tira-teimas. Algumas coisas podem parecer muito boas, mas não retratam a realidade. Então, algumas fotos e maquetes em ângulos específicos pode parecer que os ambientes vão ser maiores do que eles realmente são. Iluminação pode trazer uma sensação de uma atmosfera que não é a que você vai ter. E prestem atenção nesse detalhe. Móveis superdimensionados ou subdimensionados, ou até mesmo a falta de um mobiliário real. Então, de repente, você vê aquela cozinha que parece ser ampla, e aí você vai ver a pia está reduzida, aquela geladeira você não vai conseguir encontrar, às vezes até falta, você sai de lá e nem percebe que não tinha um forno. Aí depois, na hora que você vai, você fala, mas onde que eu vou pôr o forno? Não tem onde pôr. Então, são detalhes que você precisa prestar atenção. Então, você vê aquela sala de jantar, aquele ambiente aberto, aquela sala maravilhosa e não tem mesa, tem só um balcão para sentar. Então, algumas coisas que você precisa trazer para a sua realidade, se vai ter os móveis que você precisa no seu dia a dia, tá? Itens de luxo saltam aos olhos e dá uma sensação de sofisticação, mas que normalmente pode ser que eles não vão vir, tá, no seu apartamento da planta. Isso eu já vou te falar logo de cara. E dá uma sensação de que o apartamento vai ser super bem movimentado de pessoas super chiques, e não é nada disso. Então, calma. Os itens de luxo, eles são para chamar a atenção, para te encher os olhos, mas eles podem também te enganar. Cuidado com isso. Os acabamentos de luxo não é o que vai vir. Seu apartamento não vai vir com aquele porcelanato caro, com aquela pia cara. Ele vai vir com uma pia barata, porque eles vão colocar na construção uma pia barata, eles vão colocar um piso barato, e a parte que não é molhada vai vir com aquele contrapiso só. Então, você vê às vezes vai estar aquele vinílico maravilhoso, que na hora que você chega, não é isso que você vai encontrar, tá? Isolamento acústico. Então, você tem uma sensação de que está tudo um silêncio gostoso. E quando você compra o seu apartamento, quando você chega lá no seu apartamento depois de pronto, tem aquele barulho da avenida que está do lado que você nem imaginava que ia ter. Enfim, e atenção às áreas comuns. Normalmente, eles não falam das taxas que vão ter para manutenção desse tipo de lugar. Então, que quando o apartamento ficar pronto, a academia vai vir sem aparelho. Os condôminos é que vão pagar no momento da criação do enxoval desse local. Então, algumas áreas, eles não falam isso logo no início, logo no momento da planta. Você só vai saber quando está pronto. Tá? Evite distrato. Então, distrato é uma situação muito, muito chata, independente por qual motivo seja. Então, às vezes,
esse distrata por uma questão de atraso de entrega. Verifique antes, com antecedência, se você consegue ver se a construtora, essa incorporadora, já tem alguma reclamação sobre atraso de entrega. Se já houver, já coloca o seu pé atrás ou então alinha a sua expectativa, que provavelmente ela vai atrasar a sua obra também, tá? Condições financeiras. Sempre tenha uma questão de uma previsibilidade da sua condição financeira na hora que o apartamento estiver pronto. Óbvio que algumas coisas podem acontecer, você pode perder um emprego, alguma coisa do tipo, e mudar a sua condição econômica, mas é importante você ter uma previsibilidade para você evitar o distrato. O distrato, quando ele é feito pela pessoa que está comprando, pelo comprador, ele acarreta multas e você pode perder muito dinheiro do que você investiu durante o fluxo da obra, tá? Isso, então, fique atento a essa questão para você não gerar um problema para você no futuro. Problema com a qualidade da obra. É uma coisa que é legal você ir acompanhando durante a obra para você não ter um susto na hora que o apartamento ficou pronto. A desvalorização da região. Se você perceber que estava previsto que ia acontecer alguma coisa dentro da região, de repente, vai ter uma obra no metrô, eu vou comprar esse apartamento aqui porque vai ter uma linha no metrô. E aí, de repente, você descobre que não tem, que não andou para frente, que o projeto não foi, não vai ter um shopping. O shopping foi embargado, esse tipo de coisa. Se você perceber isso durante a obra e você tinha isso como um ponto importante para você, para a sua escolha no momento da compra, faça o distrato antes de você continuar investindo. Então, verifique as possibilidades e o que está acontecendo mesmo depois que você comprou o apartamento. Tá? Desacordo com as promessas de venda. Então, se um imóvel foi diferente do que foi prometido, com relação à questão de acabamento, de tamanho, das áreas comuns, enfim, mudança dos seus próprios planos. Então, de repente, eu vou comprar um apartamento na planta, mas eu tenho ideia de morar fora do país. Será que essa é a melhor oportunidade para você, então? E verifique todas as taxas e multas previstas no contrato para você não tomar sustos, tá? Detalhe importante é que os corretores não colocam no fluxo de obra e que eu pego todo mundo tomando susto, todo mundo não digo, né? Mas boa parte dos meus clientes que vêm conversar comigo, eles tomam um susto quando eles trazem para mim, olha, Lu, eu comprei um apartamento na planta e eu quero fazer uma previsão de como que vai ser meu financiamento ou uma cota contemplada quando estiver pronto. Quando eu falo assim, bom, você já calculou o reajuste do INCC para a gente saber exatamente o que você vai precisar? Algumas pessoas nem sabem que vai ter esse reajuste durante a obra. Algumas incorporadoras, construtoras, colocam esse reajuste já no extrato que eles passam do fluxo de obra para a pessoa e ela vai acompanhando isso. Às vezes eles já fazem as cobranças mesmo nas parcelas mensais ou nas intermediárias, por exemplo. Agora, tem algumas, que foi até o que aconteceu comigo, e por isso que eu sempre ressalto isso com os clientes, tem algumas incorporadoras, algumas empresas que eles não ressaltam isso, e na hora que você chega, o apartamento está pronto, você toma um susto com o valor do saldo devedor que você tem para financiar. Você tinha expectativa de você ter um X de saldo devedor, e na hora que você vê, você teve um X mais Y, que foi todo o reajuste que é aplicado mensalmente, como se fosse um juro sobre os juros durante a obra. Então, é importante você calcular isso antes, tá? E, assim, você precisa entender que a precificação de um imóvel num lançamento, normalmente os corretores, eles vão falar para você que o imóvel vai valer tanto quando ele estiver pronto. E vão tentar te fazer a conta de que você está tendo um lucro. Só que não é esse o cálculo que você tem que fazer. Você precisa saber qual que é o valor de um imóvel pronto hoje. Se o imóvel estivesse pronto hoje, qual seria o valor do metro quadrado nessa região? Então, faça essa pesquisa. Eu sei que você não quer comprar um imóvel na planta, você quer comprar aquele decorado que você viu no lançamento, naquele prédio, naquela localização. Mas verifique, porque você precisa saber qual que é o valor do metro quadrado hoje para você conseguir calcular se o preço está justo para você ou não.
primeiro, não esqueça, você está vendo decorada, mas o imóvel vai vir para sua mão totalmente cru, sem piso, com uma pia que você vai querer trocar, com um piso na área molhada que você vai querer trocar. Então, já faça esse cálculo na sua cabeça, pensando, se pegasse um pronto hoje, quanto seria, tá? Antes de você investir, planilha essa base de cálculo, né? Esse metro quadrado do valor do imóvel pronto. Pegue o fluxo de obra que esse corretor te apresentou. Faça o cálculo do INCC. Eu vou ensinar vocês aqui como que vocês fazem para fazer esse cálculo. Vou deixar aqui uma planilha para vocês poderem baixar como modelo e vocês poderem fazer. Se vocês quiserem, depois precisarem de algum auxílio, alguma ajuda para isso, eu vou estar disponível para ajudar, tá? Calcule, então, o desconto que você vai pedir para poder fazer a negociação. Nunca compre um imóvel, mesmo imóvel na planta, sem negociar preço. Sempre existe uma margem para você poder fazer uma negociação, tá? Então, isso é uma base de cálculo que você vai poder mostrar para o seu corretor o porquê que você está pedindo o desconto e para você saber se vai valer a pena ou não, ok? Então, depois que você fizer todos esses valores e você conseguir fazer essa negociação, você vai saber qual que é o valor que você vai pagar, você vai conseguir saber qual que é o valor que você vai precisar financiar depois do imóvel já pronto, ou o valor que você vai precisar de carta de consórcio ou de carta de crédito para você poder fazer esse pagamento, certo? Então, faça uma simulação. Verifique se o valor da parcela cabe no seu orçamento. Você precisa que o seu orçamento, que o seu rendimento seja um valor de 3 vezes maior do que o valor da parcela. Isso comprovado para você conseguir ter a aprovação do financiamento, ok? Se for necessário, se você se sentir mais seguro, faça uma análise antes de você mesmo comprar um imóvel na planta, ok? Ou a carta de crédito, o consórcio. Então, aqui tem um exemplo. Eu fui ver aqui na região um imóvel na planta e peguei aqui a tabela de como funcionaria o fluxo deles. Então, é um imóvel que está aí valendo mais ou menos, vamos pegar aqui como base esses 464 mil, onde o sinal seria de 78 mil, que eu acho que deve ser em torno mais ou menos de 20% do valor. É um imóvel de 35 metros quadrados, né? Eles pedem 25 parcelas mensais de 2.700 e 4 parcelas semestrais. Então, a cada 6 meses, 7.500. Algumas pessoas, isso aconteceu até com o Joel J, ele deu o depoimento dele lá no podcast dele, algumas pessoas, elas esquecem das parcelas semestrais. Elas veem só as mensais e falam, 2.700 cabe no meu bolso, tá tudo bem. Só que além dos 2.700, você vai ter que fazer um caixa para você poder pagar as semestrais. Nessa aqui, muitas pessoas se embolam e acabam tendo que fazer distrato por não ter feito essa previsão. E aí o saldo devedor de 288 mil. Então, fazendo aqui uma análise, eu fiz aqui uma análise para vocês verem que os 288 mil com o reajuste do INCC, calculando o INCC baixo, que é o INCC que a gente tem hoje, uma média mensal, tá? Ele vai sair de 288, ele vai subir para 323. Então, se eu estou pensando que o apartamento, na hora que ele estiver pronto, eu vou ter que pagar os 288, eu vou estar errada, eu vou ter que ter 323. Então, tem que calcular isso para não tomar susto. A mesma coisa vale para o valor final. Algumas, no caso dessa incorporadora, ela faz a aplicação do INCC mensal. Então, aquelas parcelas mensais de 2.700 que estava planejado, elas vão sendo corrigidas também. Então, elas começam com 2.700, mas no mês seguinte elas já estão crescendo. Por quê? Porque tem esse acumulado. Então, você vê que no final eu já estou pagando 2.900, eu não estou pagando mais os 2.700, né? Então, e aquela acumulada que a gente estava planejando, hoje também ela vai crescer. Então, tudo isso a gente tem que calcular direitinho para a gente não tomar susto. Outra coisa que a gente precisa ver é que a gente precisa ter uma fórmula para defender para a gente negociar o nosso desconto. Então, uma das fórmulas que a gente defende seria a seguinte, que a gente leve em consideração o valor do imóvel pronto,
que a gente leve em consideração essa questão do INCC, e que se eu estou comprando um imóvel que ainda nem está pronto, eu tenho que ter, no mínimo, um valor de 15% a 20% de desconto em comparação com o metro quadrado de imóvel pronto. Se eu estiver pagando o mesmo valor do metro quadrado, imóvel pronto, eu estou fazendo uma negociação ruim, porque eu vou ter que esperar o imóvel ficar pronto, eu vou ter o reajuste durante esse período, eu vou ter que investir nesse imóvel um dinheiro que eu podia estar fazendo outra coisa, então que eu podia estar tendo uma rentabilidade sobre esse dinheiro, eu vou ter que investir em acabamento, em reforma, e num imóvel pronto eu não tenho essa necessidade. Então, por isso, eu defendo essa informação quando eu vou pedir o desconto para o corretor que está me vendendo imóvel na planta, tá? Quando ele fala assim, mas você tem que levar em consideração que vai haver uma valorização. Eu sempre pergunto, você vai escrever isso no contrato, que vai ter uma valorização do meu imóvel. E quando ele estiver pronto, ele vai valer mais? Porque se você escrever isso no contrato é uma coisa. Agora, se a gente for considerar a possibilidade de ter uma valorização, aí é outra coisa. Então, quando a gente conversa com o corretor a respeito disso, a maioria dos corretores ficam bravos comigo quando eu passo essas informações. Mas é importante a gente saber quais são os pontos que a gente precisa defender, porque o incorporador também está levando em consideração que o imóvel vai valorizar. Só que é uma valorização para ele, porque é o investimento dele, ele é o negócio dele, não é o meu. O meu negócio é comprar imóvel. Eu sou compradora, eu não sou uma construtora, eu não sou uma incorporadora. Então, para mim, eu tenho que defender os pontos que valeria mais a pena eu comprar hoje um imóvel pronto, ok? E não esperar ele valorizar. E se for possível, se você conseguir, elimina do seu contrato a cláusula de reajuste. Então, conversa com... Bom, eu não vou conseguir todo o percentual de desconto que eu estou defendendo, então eu vou pedir para eles que eu quero que tire do contrato a cláusula de reajuste. Uma vez que eu estou colocando dinheiro meu na frente, compromisso meu na frente, eu não quero ter reajuste, ok? Porque ele não vai estar aplicando meu dinheiro, né? Bom, como comprar um imóvel na planta de maneira alavancada? Esse é o grande pulo do gato. Então, quando você já tem o registro de incorporação, é possível você fazer um contrato com algumas administradoras de consórcio, que você possa colocar um imóvel seu quitado como garantia complementar. Então, por exemplo, a minha casa aqui, ela está quitada. Então, aí eu vou comprar um imóvel para investir, para gerar renda passiva. Então, nesse momento, eu posso chegar para o meu incorporador e falar assim, eu tenho uma carta de consórcio de algumas administradoras, por exemplo, a Rodobens, por exemplo, a Yamaha Consórcios. Se vocês precisarem investigar sobre outras administradoras, podem me perguntar, porque eu investigo para vocês se é possível ou não com outras administradoras. Mas é possível que você coloque, por exemplo, eu vou comprar esse imóvel para colocar para alugar, para alavancar, então eu vou para o meu incorporador e eu falo, eu tenho uma cota contemplada e eu vou te pagar à vista. Fica muito melhor para o incorporador, porque ele vai receber 100% do valor, então ele não vai ter que ficar esperando o fluxo, nem esperar a obra terminar, ele vai ter uma antecipação de caixa, para ele é bom, então a gente consegue negociar, sim, um bom desconto, porque a obra ainda nem começou, ela só está na planta, e com o registro de incorporação, eu alieno como uma garantia complementar o meu imóvel que já está quitado. E aí eu consigo pagar para o consórcio parcelado e para o incorporador à vista. Gente, isso é uma das melhores formas de a gente conseguir fazer uma boa negociação. Por quê? Porque dessa forma você consegue negociar descontos em torno de 20%, podendo chegar até aos 30%. Por quê? Porque você está entrando como um investidor de incorporação. Você está pagando, você está colocando dinheiro na frente. Assim como o cara que investiu na incorporação lá atrás também fez, só que você tem uma segurança a mais. Você já tem o terreno já feito, a planta já feita, aprovada, você já tem todas as documentações e o registro de incorporação. Então, você está pagando à vista, você está tendo os mesmos descontos que o investidor, mas você está fazendo o pagamento parcelado do seu desembolso para o consórcio. Então, essa é uma das formas que, na minha opinião, é uma das maneiras mais inteligentes que se tem de fazer esse tipo de investimento.
Bom, calcule como será o valor do seu financiamento. Então, por exemplo, depois que a gente tinha feito lá uma ideia, para vocês terem uma ideia de qual seria o valor final do imóvel, daquele exemplo que eu passei, qual seria o valor que eu teria pago de entrada, que seria o que eu teria pago durante o fluxo, qual seria o valor que eu teria que financiar. E aí a gente consegue ter uma ideia de qual que vai ser a primeira parcela. Gente, isso aqui você consegue pegar no aplicativo do seu banco. Então, aqui eu fui lá e coloquei uma simulação no aplicativo do meu banco para a gente poder ter uma ideia de qual seria a primeira e a última parcela. Isso é uma tabela saque, tá? Aqui a gente está falando de juros de mais ou menos 10,5 por ano, que é o que tá acontecendo hoje com os juros do Itaú, por exemplo. Isso aqui é uma telinha do Itaú, ok? E se fosse fazer financiado através de um consórcio, como que seria? Quanto eu teria que dar de lance? Então, quando você estuda as possibilidades antes, você consegue planejar melhor qual que vai ser o seu lance, qual que vai ser as possibilidades que você tem, e se planejar melhor com relação à questão do seu desembolso também, certo? Qual que vai ser o valor das parcelas. Então, para você saber se você vai conseguir aprovar, você vai ter um rendimento mensal quando esse apartamento estiver pronto, suficientemente para aprovar esse valor de parcela ou esse valor de parcela. Então, o que é necessário fazer? Então, se antecipe antes mesmo de você fechar o imóvel na planta, tá bom? Bom, vamos supor que já foi, já comprou, já subiu o prédio, já ficou pronto. E agora? O que eu tenho que fazer quando o imóvel fica pronto? É nesse momento que é apresentado para você a matrícula individual do seu imóvel, de cada unidade. E aí vai se iniciar o processo de financiamento ou de faturamento da sua cota de consórcio. Nesse momento, você precisa estar com uma cota já contemplada na sua mão. Qual que é o problema que todo mundo costuma fazer? Todo mundo deixa para vir procurar uma cota contemplada quando está nesse momento, mas nesse momento você já está com pressa, porque você já tem a matrícula ou já está para sair a matrícula. E aí o valor das cotas, quando a gente tem pressa, costumam subir. A gente não tem tanto tempo para a gente conseguir pesquisar uma boa oportunidade. Boas oportunidades, elas requer tempo dentro do consórcio. Seja para pegar uma cota contemplada, seja para conseguir fazer uma cota contemplada, ou seja, contemplar por lance, ou por lance livre ou por lance fixo. Para ser uma boa oportunidade, o seu desembolso tem que ser menor, e para isso a gente precisa de tempo, ok? Nesse momento vai ser feita a avaliação do seu crédito. Então, você precisa estar com tudo em dia. Você não pode estar com restrição no nome, seus rendimentos têm que estar declarados. Então, se você é uma pessoa autônoma que não costuma fazer a declaração de tudo aquilo que você ganha, é importante você saber que quando você compra um imóvel na planta, no momento que ele for ficar pronto, o seu último IR, né, o seu último imposto de renda, tem que estar compatível com o valor que você precisa ter de liberação de crédito. Então, por isso, no ano anterior do imóvel ficar pronto, tenha o máximo de valor possível declarado para você conseguir subir a sua liberação de crédito, ok? Agora, e se a obra atrasar? O que eu posso fazer? Então, primeiro de tudo, revise o seu contrato, verifique sobre as cláusulas e prazos de atraso, porque normalmente você tem um prazo de entrega. E as incorporadoras têm até 6 meses para elas atrasarem sem ter nenhum tipo de problema, sem ter nenhum tipo de multa. Então, verifique se existe esse tipo de cláusula, se está tudo dentro da lei, se está tudo dentro do prazo desses 6 meses, para você não ter nenhum tipo de, vou entrar com uma ação, pegar uma penalidade e depois você dá com os burros na água, perder tempo e dinheiro. Agora, se tiver estourado isso, verifica se cabe sim uma ação para você poder processar e ter as multas de quebra de contrato, enfim, a seu favor, ok? Mas antes de qualquer coisa, entre em contato com a construtora, com a incorporadora, e peça uma explicação a respeito do atraso, para não ocorrer de você estar também sendo injusto. Tudo dá para se conversar. Bom,
Era isso que eu tinha para conversar hoje. Ah, tem mais um detalhe. Desculpa, gente, já ia terminar a aula antes do momento. É a questão do condomínio. Muitas pessoas me perguntam, por isso que eu acabei colocando aqui. Então, depois que o apartamento está pronto, está entregue, vai ter a primeira assembleia para ser instituído o condomínio. Então, nesse momento, vai ser escolhido se vai ser um síndico, uma pessoa que está dentro da incorporação, né, dentro do um morador, ou uma pessoa que mora no edifício, ou se vai ser um síndico profissional, quais vão ser as taxas que vão ser cobradas e, principalmente, lembra que eu falei lá no início da questão do enxoval? Então, se prepara, que isso vai ser conversado também no início. Então, algumas coisas importantes. Que tipo de empresa a gente vai contratar para fazer a segurança? Quais são os orçamentos? Normalmente, eles apresentam 3 orçamentos e vocês votam qual que vai ser o melhor. Então, participe dessa primeira assembleia, porque ela é muito importante. Tá bom? E ela vai determinar, inclusive, qual que vai ser a taxa do seu condomínio. Então, era isso, gente. Agora sim, acabou a aula. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. E aí, na próxima aula, a gente vai esclarecendo. Não esquece de baixar a planilha, tá bom? Até mais.